Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. Nós estamos com a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos no dia 15 de novembro de 2020. Estamos hoje encerrando a nossa série de entrevistas, o nosso 16º candidato, nosso 16º vereador eleito dos 16, o Jean-Pierre Ezequiel. Com o Jean-Pierre Ezequiel, nós estaremos encerrando esta nossa série com os candidatos que foram eleitos no dia 15 de novembro de 2020. TV Câmara abrindo este espaço para a gente conhecer, para a gente saber quem é quem dos 16 que foram eleitos, os 14 homens e as 2 mulheres. TV Câmara com a direção de Jailton Camilo Otim, a equipe de reportagem é formada por Edson Marcondes e Reginaldo Heine. Nós temos na equipe técnica Odacir Reck, Elcio Lima, John William de Moraes e Alessandro Carrer. Na central de transmissão, Jailton Camilo. Eu sou Edson Marcondes. Muito prazer, seja bem-vindo à nossa transmissão. Nós já entrevistamos, portanto, na primeira semana nós recebemos Agnello Miranda, David Moro, Gabriel Córdova, Álvaro Joinha Mondadori e Bruno Hartmann. Na segunda semana, nós entrevistamos Suzana Duarte, Leandro do Amendoim, Jean Felipe, Jair Júnior e Gerson Omar dos Santos. Na terceira semana, os entrevistados foram Ney Casanossa, Aldori Freitas, o Freitinhas, professora Elaine Moraes, José Osni, o Tio Zé e Heron Anderson de Souza. E hoje, iniciando esta semana e fechando, portanto, a série de entrevistas com Jean-Pierre Ezequiel. A legislatura 2021-2024 da Câmara de Vereadores são 16 cadeiras na Câmara Municipal de Lages. 7 partidos elegeram os donos dessas 16 cadeiras pelos próximos 4 anos. Foram 233 candidatos em Lages disputando estas 16 vagas. Como a gente falou, 14 homens e 2 mulheres. Dr. Heron Anderson de Souza é o mais velho, 61 anos, e Gabriel Córdova, 22 anos, é o mais novo. Pela ordem de votação, os eleitos foram Jair Júnior, Podemos, Dr. Heron, PSD, Bruno Hartmann, PSL, Suzana Duarte, Cidadania, Leandro do Amendoim, PL, Jean-Pierre Ezequiel, que é o nosso convidado. Jean-Pierre obteve 1.372 votos. Professora Elaine Moraes, do Cidadania, Gabriel Córdova, PSL, Ney Casanossa, PSL, Agnello Miranda, PSD, Gerson Omar dos Santos, PSD, José Osni, Tio Zé, do Podemos, Aldori Freitas, o Freitinhas, do MDB, Álvaro Mondadori, o Joinha, do PP, David Moro, MDB e Jean Felipe, do PP. Há outros números que a gente estará passando no decorrer da nossa transmissão. Hoje, então, recebendo Jean-Pierre Ezequiel, PSD, 1.372 votos. Seja bem-vindo à TV Câmara mais uma vez, né, vereador Jean-Pierre? Muito obrigado, Marcondes, obrigado. É sempre um prazer enorme estar aqui nessa casa que a gente teve a grata oportunidade, pelo voto das pessoas, de ter passado em mais de 3 anos, já na legislatura passada, e agora retornando, vendo os amigos, os companheiros de trabalho. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de nos aprofundarmos na questão política, o Jean-Pierre tem uma situação bastante interessante. Ele, pela regra da legislação eleitoral, Jean-Pierre não é vereador reeleito, apesar de ele ter passado em torno de 3 anos da atual legislatura legislando. Mas a gente vai ampliar isso no decorrer da nossa conversa. Antes disso, quem é Jean-Pierre Ezequiel? Onde nasceu? Qual a sua idade? Casado? Tem filhos? Fale um pouquinho da sua história pessoal. Obrigado, Marcondes, por perguntar. Essa é uma pergunta muito importante, né? As pessoas geralmente cruzam com a gente, aquelas pessoas que não conhecem a gente da vivência do dia a dia, né? O Jean-Pierre hoje tem 40 anos, ele é casado com a Renata, é pai da Isadora, já aproximadamente ela com 6 anos, né? E trabalhando muito. Quem é o Jean-Pierre? O Jean-Pierre mora no São Cristóvão há 30 e poucos anos, um bairro importante da nossa cidade, né? Comecei a minha vida como office boy, inicialmente um pouquinho trabalhando com materiais recicláveis. Na sequência, eu brinco sempre na minha família, Marcondes, que fui promovido a office boy.
depois me tornei professor, entrei na universidade, virei professor universitário. Função é essa, atividade é essa que exerço até nos dias de hoje, né? Nos últimos anos, em parceria com a Câmara, com a legislatura, e também trabalhando sempre dentro da universidade, né? Continuamos, é uma missão, e eu costumo dizer assim que ser professor é uma missão que Deus coloca para algumas pessoas, né? Porque além de repassar o conhecimento, a gente aprende muito, né? E é por meio desse aprendizado, dessa vivência, dessa vida universitária há mais de 15 anos, que a gente foi construindo a caminhada para se tornar vereador, conhecendo as pessoas, aprendendo todos os dias com essas pessoas e ouvindo elas, sabendo realmente o que elas precisam e o que elas pensam sobre a cidade que elas moram. Esse é o Jean-Pierre, de forma bem resumida, mas esse é o Jean-Pierre. Professor Jean-Pierre, formado em? Sou formado em informática, fui pós-graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, morei um tempo fora e aí retornei em 2003 para Lages, e de lá para cá estamos buscando construir essa caminhada sempre junto às pessoas, observando, ouvindo e aprendendo todos os dias com elas. Voltando um pouquinho bem lá no passado, o senhor foi office boy. Antes de office boy foi mesmo? Trabalhei muito tempo com materiais recicláveis e essa é uma parte bacana da minha vida, se tu me permite contar. É uma parte assim que me lembro como se fosse hoje, né? Me lembro como se fosse hoje. A gente morava no São Cristóvão já nessa época e nós coletávamos os materiais e há muito tempo atrás não existia caixinha de leite ainda, né? Estava recém sendo lançada no mercado. Então, os primeiros materiais que a gente começou a coletar eram as caixinhas de leite, que foi um produto iniciado de maneira americana, como eu gosto de dizer. Então, a gente coletava todas aquelas caixinhas e lata de óleo. Hoje o óleo era uma garrafinha plástica, mas antigamente era uma latinha, né? Como se fosse uma latinha de refrigerante. E ali a gente começou, em muito jornal, muito papel. E aí nós tínhamos um depósito embaixo da minha casa, lá da nossa casa, casa do pai, e eu fui juntando, sempre juntava, e quando enchia o depósito, a mãe já puxava na orelha, né? Vai lá, Gia, dá uma organizada, dá uma limpada, e a gente levava esse material, né, até os pontos de coletas, faziam um dinheirinho, eu brinco que era o nosso primeiro salário, né, e sempre buscando investir, dar continuidade. E eu lembro que a primeira vez que a gente vendeu, era um quartinho enorme, um depósito lá no fundo, a gente vendeu e deu bastante recurso, vamos chamar assim, na época. E na sequência eu comprei umas forminhas de picolé, né, que eram umas forminhas que você colocava assim, uns palitinhos, botava para fazer o picolézinho em gelo. E aí eu comecei a vender aquele picolé. Então nós vendíamos o material reciclável e os picolézinhos e eu vendia no bairro. E aí a mãe, sempre muito carinhosa, fazia lá nega maluca, sonho, né, bolinho de cenoura. E eu aproveitei e dizia, mãe, faz um pouquinho a mais para nós e eu vou vender junto com o picolé. E na época era muito bacana, né? E a gente se lembra bem, eu tinha um caderninho onde anotava, sempre numa data X do mês, a gente passava cobrando todo o bairro, passava pelas oficinas, tinha transportadora na frente da casa, então a gente passava o material reciclável, o picolé, aquele bolinho gostoso que a mãe fazia e sempre anotado na caderneta. E tinha uma época do mês que era a época mais feliz, né? Que era a época onde a gente passava a cobrar aquela caderneta, Marcondes. E aí sempre buscava comprar alguma coisinha, inventar. E logo na sequência, depois passei essa fase, acho que durante uns quase 2 ou 3 anos trabalhando com esses materiais. E que idade o senhor tinha? Aproximadamente? Nessa época, com 11 para 12 anos. E aí eu fui promovido, como eu brinco sempre, recebi o convite para ser office boy de uma transportadora. Isso já com 14 anos. E na época era menos perigoso, se posso colocar assim, né? Então não era só eu, a gente tinha outros amigos, mais ou menos da mesma faixa de idade, que também faziam esses serviços do banco, carregávamos dinheiro, os malotes, enfim, era uma época mais tranquila, né? Da nossa cidade, da vida toda, né? E logo depois acabei vindo trabalhar no SANT, que era um projeto antigo que tinha do menor aprendiz, né? Tinha lá as pessoas que trabalhavam lá, que anotavam os cartões de hora de carro, né?
E aí eu vim trabalhar ali no Sante como professor de informática. Aí já estava na faculdade, na primeira ou segunda fase, ali construí uma carreira de professor e vi que me identifiquei muito, né, com essa profissão. Então já fui terminando a faculdade, me direcionando, já recebi o convite, passei numa prova, na época muito difícil, para fazer um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, passei em primeiro lugar, e aí fui para lá, enfim, comecei a estudar, fazer o mestrado, iniciando o doutorado, voltei para lá já com um emprego em 2 universidades aqui da cidade, comecei a trabalhar já consequentemente nas 2 e fui levando. E aí isso acabou, quando a gente começa a conhecer as pessoas, ver, observar, ouvir sempre o que elas precisam, a opinião delas, isso vai direcionando a gente, né? E foi onde eu acabei entrando nessa carreira de professor. Nós tínhamos um professor dentro da universidade que seria candidato, acabei conhecendo ele. Na época ele disse, agora eu não vou ser mais. E foi onde eu entrei, né? Eu disse, não, então já que tu não vai ser, eu vou ser. E acabei sendo candidato ali, comecei essa vida política, né, tentando representar sempre o melhor possível a população e seus anseios. Como a gente falou na abertura, com essa entrevista com o Jean-Pierre, nós estamos encerrando esta série de 16 entrevistas com os 16 eleitos. E um dos nossos objetivos com essas entrevistas é que o vereador, inclusive, venha, como está o Jean-Pierre, de uma maneira bastante informal, porque nós estamos habituados a ver o vereador de terno e gravata, principalmente nas sessões, quase nunca informalmente. E quase sempre a gente não sabe se a pessoa é casada, se tem filhos, enxerga-se apenas ali o homem público, aquele que precisa trabalhar pela comunidade de acordo com o cargo para o qual ele foi eleito. Então a gente aproveita nessas nossas entrevistas para explorar um pouquinho também a questão pessoal, a vida familiar do nosso entrevistado. E diante disso, ainda em relação ao seu passado, lá quando criança, quase sempre, vereador, quando a gente vê as pessoas trabalhando com recicláveis, é porque a situação econômica desta pessoa, desta família, ela é bastante deficiente. E é aí que eu, então, encaminho a pergunta ao senhor. Esse trabalho de recicláveis que o senhor realizava com a família, era por real necessidade? Havia essa grande necessidade? Obviamente que o senhor não ia trabalhar com 9 ou 10 anos catando recicláveis por hobby, né? Mas era grave a situação econômica? Não, o pai e a mãe sempre deram uma condição sempre muito boa para a gente, né? Sempre uma condição equilibrada, assim. A gente vem de uma família humilde, mas uma família de trabalhadores, e o pai sempre nos ensinou o valor. E eu comecei com esse trabalho dos materiais recicláveis na expectativa de aprender o valor de quanto custa realmente ganhar cada centavo, né? De que forma que pode ser ganhado o recurso e para realmente a gente dar esse valor. Eu acho que essa foi uma grande missão que o pai nos ensinou, uma grande lição, né, que o pai nos ensinou e cobra até hoje da gente da valorização, da importância do trabalho, né, da dignidade que tem cada trabalho, independente da forma que for, né? Quando a gente consegue dar o sustento da família da maneira honesta, isso é independente da forma que a gente faz, né? Mas isso a gente acredita e levo até hoje, repasso para minha filha, que isso sempre enobrece a pessoa, quando a gente busca o trabalho da maneira honesta, seja ele o trabalho que for. Então, lá dos recicláveis para motoboy e outras profissões, professor e então vereador. O senhor, nesta atual legislatura, que encerra no dia 31 de dezembro, o senhor não foi eleito para esta legislatura, ficou na suplência, porém passou quase que toda a legislatura trabalhando. Isso, nós assumimos logo na sequência, acho que segundo ou terceiro mês do início da legislatura antiga, e na sequência fizemos uma construção dentro da Câmara aqui, assumimos a posição de líder do partido, logo depois líder do governo, e isso foi nos posicionando, né? A gente foi permanecendo dentro do legislativo. Aí na sequência eu recebi o convite para assumir a Secretaria do Município, a Secretaria da Assistência Social,
convite pelo prefeito, a qual a gente prontamente atendeu, né? Sempre na expectativa de dar o melhor, de aprender todos os dias. E aí, quando deu o período eleitoral de afastamento, né, onde todas as pessoas que estavam no executivo teriam que se afastar, a gente se afastou, né, para cumprir a regra, né, cumprir a lei. E hoje, de forma muito feliz, a gente recebeu o convite de novo do prefeito para que a gente retornasse até o fechamento do ano, né, para a secretaria que a gente se afastou devido ao momento eleitoral e depois retornamos, né, como outros secretários também retornaram aí para essa missão até o dia 31 de dezembro. Então, o senhor já está com experiência na Câmara de Vereadores e também no Poder Executivo. Se o prefeito Cirão disser, Jean, vem para o Executivo assumir uma secretaria, o senhor que agora que é titular da vaga, o que pesaria mais? Ficar na Câmara de Vereadores ou ir para o Executivo? Com certeza, essa é uma ótima pergunta, Marcondes. É uma pergunta que a gente sempre deve avaliar antes de responder. É claro que existe um amadurecimento durante todo esse tempo. Acho que o prefeito, muito sabiamente, está montando e pensando a sua equipe de uma maneira que possa contribuir ainda mais para o município, né? E vamos amadurecer isso no decorrer do... É claro que nós fizemos essa eleição sempre na expectativa do vereador, mas o que eu costumo dizer para a população de maneira geral, e sempre nós fomos interrogados quando fomos pedir voto também sobre essa questão, e eu sempre respondi da mesma maneira que vou responder aqui para ti agora. Onde nós pudermos somar mais e contribuir mais para uma cidade melhor, cidade essa que eu quero criar a minha filha aqui, nós vamos estar. Então, onde a gente puder fazer uma contribuição de uma maneira mais forte, mais efetiva, é onde a gente vai estar. E isso, pode ter certeza que o homem lá em cima, Deus, se Deus quiser, está com a mão em cima da gente e vai conduzir da melhor forma possível. Quase sempre um administrador, um prefeito ou um governador ou chama alguém dos eleitos, né, para a Câmara de Vereadores para até mesmo abrir espaço para suplentes, para que os suplentes tenham a oportunidade de legislar, que também foi o seu caso, né, na atual legislatura. Com certeza. Foi o meu caso. Na época, o vereador Samuel se afastou, foi para essa secretaria do Serviço Social, né? E a gente acabou entrando aqui e ficando por um longo período, né? A sua campanha, como que foi a sua campanha? Foi porta em porta, semáforo, redes sociais? Como que o senhor, qual foi a base? É uma campanha muito diferente, né, Marcondes? E foi uma campanha, uma primeira experiência, acho que para todos os candidatos, uma campanha num momento de pandemia, onde a gente buscou sempre com a maior cautela possível com a saúde nossa e a saúde das pessoas, mas foi uma campanha onde a gente esteve frente a frente, de casa em casa, conversando com as pessoas, e é a parte mais gostosa, se assim posso colocar, né? O político, a melhor parte é o momento, porque existe um momento de trabalho, e isso eu gosto sempre de falar. Existe um momento que o político ele é eleito para trabalhar. Ele não é eleito para tomar cafezinho na casa todos os dias das pessoas. Então ele tem que passar o seu momento trabalhando e retribuindo o voto de confiança que as pessoas colocaram nele. E foi isso que a gente fez nos últimos anos. Existe um momento de eleição onde, no meu caso, que foi quase entre aspas, uma reeleição, vamos dizer assim, né? Onde a gente teve a oportunidade de mais uma vez estar ainda mais próximo das pessoas, mostrando o trabalho que a gente fez. Porque eu disse em todas as nossas visitas, o político que quer reeleição, ele não tem que ter uma infinidade de propostas, ele tem que mostrar aquilo que ele fez. E foi isso que a gente fez, demonstrar o que a gente fez nos últimos quase 4 anos para a população, e aí sim pedir o apoio se a população entendesse nesse pedido de porta em porta, em todas as pessoas, nas empresas e também pelas redes sociais, se as pessoas entendessem que a gente deveria voltar aí agora de maneira mais efetiva, então que desse esse voto de confiança. A nossa campanha foi muito dessa forma, conversando e olhando nos olhos das pessoas, fazendo esse compromisso real da política do bem.
política do equilíbrio, não é da nova política, não da velha política, aquela política é a política do equilíbrio, onde aprende com as pessoas mais velhas onde acertaram e onde erraram, e tem o gás das pessoas mais novas. E é isso que moveu a gente durante toda essa campanha, conversando com as pessoas e fazendo também um trabalho em conjunto nas redes sociais, nesse meio de comunicação que está tão crescente hoje, como vocês bem sabem. E o que o senhor tanto colheu de informação, o que tanto ouviu das pessoas na rua? Cobranças, elogios, ou o que pediram? Marcos, essa é uma pergunta bem mista, né, se assim posso colocar. A gente acaba ouvindo de tudo, elogios ao nosso serviço de vereador, críticas também, na sua grande maioria críticas construtivas e que são amplamente absorvidas, para que a gente possa estar sempre melhorando, né? A gente ouviu pedidos das mais diversas formas, pedidos inclusive que são funções de vereador e tantos outros que não são função do vereador, mas que a gente ouve e sempre busca encaminhar ao seu destino esses pedidos, né? E foi um misto de emoções, né? Porque assim, a gente visitou famílias que tinham recém passados por um momento de Covid. Tantas outras famílias que estavam na dúvida, né? O que foi representado na urna, né? Com aquele número de abstenção, aquele número de pessoas que não foram votar. Então essa campanha realmente foi totalmente diferente de tudo que a gente já havia passado, né? Mas uma campanha muito boa. Acima de tudo, a gente conseguiu observar sempre a carência das pessoas pela política do bem. Isso a gente observou, a gente ouviu muito em muitas casas e muitas pessoas, das pessoas querendo, não de nova política ou de velha política, como eu coloquei, mas aquela política boa, aquela política que é feita para a pessoa, para as pessoas, para a comunidade, aquela política que pensa no coletivo, né? Isso a gente ouviu muito e é essa a nossa grande expectativa. Se Deus nos permitir, nos dando saúde, que a gente possa retribuir à altura todos esses pedidos que a gente escutou. Esta foi a sua terceira eleição, a terceira vez que o senhor se candidatou? Isso. 2012, 2016 e agora. E quando que o senhor iniciou na política? Quando que o senhor se descobriu político? Como eu tinha colocado, né, Marcondes? Nós era um professor universitário, um colega... quando você já está ouvindo os alunos, você já começa a ter um direcionamento, né? Porque você sempre pegar uma turma, como eu tive turmas de primeira fase, a 10ª fase, diferentes cursos, então você pega já o jovem ali com aquela energia toda e você ouve aqueles anseios, você pega as pessoas com um pouco mais de idade e às vezes até aqueles já se formando e aquela expectativa do que esperam do mercado de trabalho, de uma cidade, enfim, isso já vai começar a direcionar, porque você acaba ouvindo e dizendo e pensando sempre que o professor tem disso, né? Como é que ele pode ajudar? Como é que ele pode direcionar? Como é que ele pode contribuir? Né? E uma das maneiras de você fazer isso é se tornando político, é buscando esse caminho que nada mais é na nossa concepção de ouvir e tentar realizar os pedidos das pessoas, os anseios, né? Essa é a verdadeira caminhada do político. E aí com esse colega que seria candidato a vereador, esse professor universitário, quando ele abriu mão na última semana da inscrição, ele disse assim, vai no meu lugar. E eu vi nesse momento a oportunidade de representar aqueles alunos, aquelas pessoas e aqueles anos, já que nós estávamos no meio acadêmico, de tentar levar isso, se tornar uma realização. E foi aí que eu comecei na minha primeira eleição, que fiquei, por coincidência, de primeiro suplente, também já na primeira. Aí na segunda eleição, já mais preparado e muito mais definido, Marcos. Mas na primeira o senhor não teve oportunidade de assumir, ou teve? Não tive a oportunidade de assumir. Ingressei na secretaria já do Serviço Social, onde a gente aprendeu muito, realizamos muito também, bons programas. Passamos pela Secretaria da Agricultura, onde realizamos outros tantos bons programas inclusive que acontecem hoje, que foram iniciados por nós, ou talvez amadurecidos, e aqui quero fazer uma referência. Nós tínhamos um tempo atrás, deixa eu recordar aqui, 20 e poucos anos atrás, nós tínhamos um dos programas que era aquele programa das hortas, né, que era do tempo do Dirceu Carneiro. Dirceu Carneiro foi o grande criador dos programas das hortas em Lages.
E aí, quando a gente teve essa oportunidade de estar na agricultura, nós resgatamos esse programa, amadurecemos isso, e aí que eu volto a insistir da política do equilíbrio, que não se trata de nova ou velha política, Marcondes, e sim a política do equilíbrio, onde a gente pegou o acerto desse político da época, trouxemos agora com a energia que a gente estávamos e corrigimos os problemas e melhoramos ainda mais e colocamos esse programa dentro do município. Na sequência, na próxima... Isso na gestão do Eliseu Matos e do Duarte. Exatamente. Isso 2014, 2013, 2014, se não estou equivocado. E aí, o que aconteceu? Na outra gestão, ela adotou esse programa, que foram as hortas, onde nós fizemos dentro do município mais de 60 hortas, se não estou equivocado, que foi um amadurecimento, né? Então a gente puxou da história, esse aprendizado todo, adotamos um programa, esse é um dos programas. Mas teve tantos outros, e um que eu gosto muito de falar, que é um que mexe muito com a gente, né? Que foi, nós tínhamos no município, nós temos dentro do município hoje, o mercado municipal. O mercado municipal, ele tem uma história infinita, se assim posso colocar. Marcondes, e assim, eu sou muito grato porque conversei com muitas pessoas que ganharam a sua vida, que viveram, sustentaram as suas famílias trabalhando dentro do mercado municipal. E tive a grata oportunidade de conhecer algumas pessoas que vendiam peixe dentro do mercado municipal. E aí nós resgatamos dentro da Secretaria da Agricultura um programa que trouxe de volta os produtores de peixe, onde a feira tradicional do peixe, uma feira de mais de 20 anos, né, estava vendendo 300 quilos, 400 quilos de peixe. Eu fui até os produtores, resgatamos esses produtores todos e fizemos um novo formato de feira do peixe na frente do mercado municipal, onde passamos de 400 quilos, que era uma média, para 13 toneladas de peixe, de venda de peixe. E isso deu mais um aprendizado para a gente, mais uma experiência, né, Marcondes, e que nos fortaleceu ainda para saber que estávamos no caminho certo, nesse do serviço público, de buscar esse anseio das pessoas, neste caso dos produtores, e poder fazer o escoamento desse produto que faziam, a sua grande maioria, cuidavam do peixe o ano todo para vender. Então a gente teve essa experiência no social, tivemos essa experiência na agricultura e que nos proporcionou, sim, uma porta aberta para que a gente fosse candidato mais uma vez, né? E aí, já sabe o resultado de novo, né? Passamos 3 anos e pouco aqui na Câmara tentando fazer uma boa representação para a nossa população. Hoje estamos conversando com Jean-Pierre Ezequiel, eleito vereador no dia 15 de novembro de 2020. Ele, portanto, primeiro suplente no ano de 2012, não teve a oportunidade de assumir de 2012 a 2016, voltou a se candidatar, ficou novamente na suplência de 2016 a 2020, entretanto, ele acabou praticamente sendo dono do mandato de 2016 a 2020 e agora é titular do mandato a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2021. Nesta eleição, vereador, o senhor obteve 1.372 votos. O PSD, que elegeu 4, teve o Dr. Heron, o segundo mais votado de toda a eleição. O Jair Júnior foi o recordista de votos. Dr. Heron, o segundo mais votado e o primeiro, o mais votado do PSD, né? O senhor foi o segundo mais votado do PSD. E nós tivemos o Agnello Miranda, que foi o terceiro mais votado do partido, e o Gerson Omar dos Santos, que foi o 4º mais votado do partido. Foi uma boa eleição? Com certeza, com toda certeza. A gente está muito feliz, a gente está muito agradecido à população que nos confiou, né, este voto, esta oportunidade de poder representar as pessoas, os seus anseios. Eu estou muito satisfeito e com toda certeza, Marcondes, e hoje aqui quero aproveitar esse meio de comunicação e falar para a população. Em primeiro lugar, para agradecer a todas aquelas pessoas que nos oportunizaram. E mesmo aquelas que não nos oportunizaram, que tinham seus compromissos e que acreditaram em outras pessoas, mas que também fizeram, nesse momento de eleição, a sua escolha. Nós também agradecemos essas pessoas, né, pela oportunidade de nos dar
aqui de demonstrar o que a gente pode fazer, né? A política do bem e sempre pensando no coletivo. É isso que a gente vai fazer agora nos próximos 4 anos, se assim Deus nos permitir. Situação e oposição. O PSD, portanto, elegeu 4, o PSL elegeu 3, o MDB 2, o Cidadania elegeu 2, o PP elegeu 2, o Podemos elegeu 2 e o PL elegeu 1. A gente falou com todos os outros 15 entrevistados. Em tese, 8-8. Em tese. Isso também pode refletir até mesmo na eleição da mesa diretora, vereador. O senhor acredita que a eleição da mesa diretora vai ser um norteador daquilo que vai acontecer nos próximos 4 anos, em se tratando de comportamento de oposição e situação? Com certeza. A eleição da mesa diretora, ela muda muito, né? Já se tratando pela questão do voto, onde, por exemplo, o presidente vota por desempate, vamos dizer assim. Então, ela muda totalmente, né, o cenário político, isso sem dúvida, né? Mas, assim, se tratando de oposição e situação, eu acho que está bem equilibrado, embora eu sempre acredito e fiz dessa forma nos últimos anos, buscando o equilíbrio nas votações. Buscando o equilíbrio sempre das votações e sempre a justificativa. Nós sempre votamos observando o critério técnico, sempre. Buscamos sempre observar o motivo do projeto de lei, o motivo daquela matéria, qual era a justificativa. Tanto é, Marcondes, que quando as pessoas nos questionavam, Jean, por que você votou dessa maneira? Muito prontamente a gente sempre respondeu, né? A maneira técnica que tinha, o argumento jurídico que existia para que a gente fizesse essa votação, que foi sempre uma votação do equilíbrio, né? E isso o que eu espero hoje, bem sinceramente, é que os próximos 4 anos exista isso. Esse é o meu pedido a todos os colegas vereadores que se elegeram, que exista este equilíbrio acima de oposição ou não e que a gente sempre busque o voto para o coletivo. O voto ele deve ser equilibrado. Então nós vamos observar qual é a justificativa, qual é o parecer jurídico que existe por trás desse projeto de lei e aí sim tomar a decisão no momento do voto. É isso que eu espero nessa próxima legislatura, é isso que eu peço aos colegas vereadores que votem acima de oposição ou situação, que votem de maneira técnica, de maneira pensando nas pessoas e no coletivo. Foi difícil ser líder do governo, líder de partido? O senhor aconselha os vereadores que estão chegando a brigarem até mesmo pela liderança, seja do governo ou seja da bancada? Eu costumo dizer que ser líder do governo foi uma grata oportunidade que o prefeito Seron nos concedeu, a qual sou muito agradecido para ele, porque quando você se torna o líder do governo de um prefeito como o Seron, né, de uma forma honesta, que conduziu o município de maneira honesta, carinhosamente eu falei para ele outro dia, sem mimimi, sem dar jeitinho nas coisas e buscando sempre fazer dentro da lei, é sempre muito prazeroso. Claro que é uma missão difícil, porque são 16 pessoas que pensam 16 maneiras diferentes, que possuem as suas bandeiras, as suas ideologias, os seus pensamentos, mas a gente buscou conduzir sempre com uma maneira de muito diálogo. E é isso que eu deixo, se posso, se assim tu me permite, Marcondes, e que leve como uma dica, né, vamos colocar assim, para o próximo líder do governo, seja ele quem for, né, seja a pessoa que for, que exista o diálogo acima de tudo. Nós tivemos a oportunidade de aprovar 100% dos projetos do prefeito durante o período que ficamos como líder do governo. Agora, isso só aconteceu, por quê? Porque tivemos muita discussão, muito diálogo, muito amadurecimento, muitas emendas quando sentimos que era necessário. Às vezes as pessoas desconhecem isso. Mas o que acontece? Não é só colocar um projeto para votar. Se existe alguma coisa a ser corrigida, a ser engrenado, se assim posso colocar, a gente sugere a emenda. Não é porque o projeto veio do prefeito que a gente simplesmente tem que colocar para votar e é da maneira que foi. Então, às vezes algumas pessoas confundem isso. Não, foram inúmeros projetos que a gente colocou, aprovamos com emendas,
com mudanças, se assim posso colocar, ouvindo os pares, todos os vereadores, para que a gente chegue num objetivo final. E esse acho que é o verdadeiro segredo do sucesso. Quando você tem a porta aberta para você conversar com todos os colegas, explicar para eles e ouvi-los, e se assim entender em conjunto que a gente deve emendar, mudar alguma coisa no projeto, a gente faz essa emenda. Como tantas que fizemos no decorrer, no momento enquanto tivemos a oportunidade de ser líder do governo. E esse, Marcondes, é o verdadeiro caminho do sucesso. O diálogo, né? O diálogo, a porta aberta com os vereadores e sempre que possível buscar o quê? Buscar direcionar para o grande coletivo e não pensamentos individuais. É isso que eu deixo aqui, se posso deixar uma dica ao futuro líder do governo, que sempre busque o diálogo, a conversa com todos os seus pares, com todos os vereadores, buscando sempre entender, interpretar e encaminhar da melhor maneira possível. Esse é o verdadeiro segredo dos 100% de aprovação que nós fizemos enquanto líder do governo. Momento político atual no Brasil e em Lages. Vamos àqueles números sobre abstenções e para a gente ouvir a opinião do vereador Jean Pierre. Um exemplo de Brasil. No Rio de Janeiro, as abstenções foram 1.720.000, pouco mais que isso, 1.720.154. Vamos arredondar. 1.720.000 pessoas no Rio de Janeiro não foram votar, enquanto que o eleito obteve 1.629.000. Há um número muito grande, o número de abstenções maior do que o número de votos que o eleito recebeu. Em Lages, 88.828 votos. Destes, em branco, 3.099, nulos, 3.403. As abstenções em Lages foram um total de abstenções de 34.173. 34.173 pessoas não foram votar. Das que foram votar, somando as que votaram branco, nulo e abstenções, 40.675. Prefeito Antônio Seron foi reeleito com 28.329 votos. A gente tem perguntado para os nossos entrevistados, vereador, há uma descrença hoje com a política? As pessoas estão cansadas do sistema? Foi a Covid-19 que impediu? Qual a sua opinião? Nós temos duas linhas de raciocínio muito claras hoje na nossa concepção e que formamos ela após esse período de campanha, conversando, como havia falado antes, conversando com as pessoas. A primeira linha, com toda certeza, foi a preocupação com o Covid, com a saúde dos seus familiares, né? Muitas pessoas deixaram de votar, inclusive nós recebemos, enquanto candidato, justificativas que não foram votar, de pessoas que não foram votar porque tinham problemas em casa já de saúde, pessoas, seus entes queridos que estavam já, alguns até mesmo acamados e queriam evitar esse risco. Então isso está muito claro para a gente, né? Que houve muitas pessoas que não foram votar preocupados com a saúde e que tem todo o nosso respeito, né? E é uma preocupação muito pertinente, né? A outra linha é sim, mas talvez uma linha menor, Marcondes. É uma linha de pessoas que realmente estavam insatisfeitas com o seu último voto, e não falo aqui de prefeito, até mesmo estavam insatisfeitas com o próprio voto dos seus vereadores e por que não a gente resgatar a eleição anterior também dos seus deputados, e aí acaba criando aquele misto de insatisfação, né, dos últimos votos que realizaram e que já unido com a questão da saúde acabaram não indo votar, né? O que a gente buscou sempre deixar muito claro nessa eleição para as pessoas é que era um momento de escolha, um momento de eleição, é um momento de escolha, é um momento onde as pessoas, em primeiro lugar, decidem se vão ou se não vão votar, e em segundo lugar é um momento onde as pessoas renovam a sua esperança, né? E acreditam em alguém que possa fazer a diferença. Do mais pobre ao mais rico, independente do bairro, independente da classe social, todas as pessoas possuem um voto. E esse um voto é uma decisão
unicamente, exclusivamente dela. Eu acredito que talvez seja a única coisa, Marcondes, na vida da gente que a gente realmente pode escolher. É o momento do voto. Essa é uma decisão única, onde as pessoas optaram, às vezes, em não votar, mesmo tendo o seu candidato, por se preservarem uma questão de saúde, onde as pessoas optaram em não votar porque estavam insatisfeitas, muitas das vezes, pelos seus últimos votos, e não falo aqui de prefeito, falo de vereador, de deputado, enfim, de presidente, por que não? Né? E acharam que essa eleição não iriam votar. Então, é duas linhas muito claras. Eu acredito ainda, muito fielmente, mas é uma decisão de cada um e não pode ser diferente, por isso existe eleição, né? Que o grande divisor de águas nesse momento foi uma eleição no momento de pandemia, com toda certeza. Vereador, estamos nos aproximando dos minutos finais da nossa transmissão, mas ainda há tempo para algumas questões que a gente colocou para todos os vereadores e que para alguns é questão de ideologia, para outros são pautas um pouco mais complicadas. Por exemplo, falar de racismo, de homofobia, de intolerância religiosa, Covid, fake news. Fake news, o que o senhor pensa dessa prática tão comum, tão atual? Deve existir e deve ser criado, é uma preocupação que a gente tem, inclusive recomendamos a deputados, amigos nossos, que trabalhem Deus lá de cima essa questão por meio das leis, né, que sejam mais rigorosos, muito mais rigorosos, se assim posso dizer. Eu costumo dizer que a questão do fake news não é uma questão nova, é uma questão que já vem muito tempo, só que agora ela digitalizou, né? É diferente, mas se a gente for pegar as campanhas antigas, existia o quê? Aquelas informações, vamos colocar de uma maneira assim, não verdadeiras, né? Então existiam aquelas informações que tinham um único objetivo, que eram prejudicar os candidatos. Isso já é uma metodologia antiga. Por isso que eu insisto que não existe a política antiga e a política nova. A política ela é uma só, o que se trata é a forma como é feita. Se ela é feita para o bem ou se ela é feita para o mal. E isso, se a gente recordar alguns anos atrás, sempre existiu o fake news. Só que não era de uma maneira digital. Né? Sempre existia, o vereador X fez tal coisa ou não fez, ou você sabia de tal informação. Isso é uma coisa, se a gente se remeter à história, e eu gosto muito disso, porque a gente aprende muito, né, e relembra os fatos. Você pega aí, existem grandes fatos, grandes mentiras, se assim posso colocar, de maneira universal. Né? E agora o que aconteceu? Nessa era da internet, eles simplesmente passaram, ao invés de fazer a fala para o vizinho, nos bares dos amigos, eles colocaram nas redes sociais. Né? Então isso a gente já vem aprendendo há um bom tempo. O que nós precisamos agora, nessa questão, é ser leis mais rigorosas e que realmente façam a punição daquelas pessoas que espalham, e não vejo diferente, se não for falar, a maldade, literalmente a maldade. Isso deve ser corrigido. Né? E a gente, enquanto vereador ou enquanto representante político, ou seja, onde a gente estiver, a gente vai cobrar dos responsáveis para que possuam e para que criem, desenvolvam leis que realmente ocorra a punição das pessoas que fazem o mal. Porque a política ela é muito boa quando as pessoas realmente sabem contar as coisas boas que ocorrem. Porque a política não é feita só de coisas ruins e de fatos ruins, são feitas de coisas boas. E é isso que a gente tem que estar sempre lembrando, e é isso que a gente fez nos últimos anos, é isso que a gente vai continuar fazendo. E a questão da Covid, como conscientizar as pessoas de que parte muito mais do cidadão do que dos governos para que a pandemia passe de uma vez? Tu tocou num assunto bem delicado, né? A gente observa algumas pessoas que estão descuidadas, né? Por qual motivo? Aí é um motivo pessoal de cada uma, né? Porque assim, a informação está aí, né? Os meios de comunicação estão amplamente espalhando o momento que estamos vivendo, mas algumas pessoas, e aqui quero deixar muito claro, algumas pessoas e somente algumas pessoas insistem em dizer que isso é fruto de uma mídia, não existe essa preocupação. Isso algumas pessoas, né? E essas pessoas,
acabam dificultando e disseminando talvez uma informação errônea, né? E isso, Marcondes, a mídia, e tu que pertence a ela, tem feito de forma muito exaustiva. A mídia tem feito o papel dela, contando realmente o que acontece e passando. Mas algumas pessoas insistem em não tomar esse cuidado. O que isso reflete? Isso reflete, às vezes, num ente querido, num familiar querido, e reflete na gente, né? Um problema sério de saúde que está aí, está instaurado. É só a gente observar aqui pelo município, ou vamos mais longe ainda, por todo o estado. É um problema real, é um problema que existe e que nós temos que trabalhar esse problema. Agora, a mídia tem feito o papel dela, as pessoas têm que começar a fazer também, e algumas, quero insistir aqui, algumas pessoas devem também fazer o papel do cuidado. O papel do cuidado com ela e com o próximo. Qual a sua opinião sobre feminismo, racismo, homofobia, intolerância religiosa? Com toda certeza, e digo aqui às pessoas que nos escutam, são assuntos que devem estar sempre sendo debatidos e trazidos, sim, porque são assuntos do nosso cotidiano. Nós temos total respeito por todos esses temas que você colocou aqui, inclusive existindo já um planejamento da nossa próxima legislatura. Mais uma vez, insisto, se assim Deus entender que nós devemos estar aqui, nós temos inclusive temas desse aí que vamos trazer em pauta de novo para ser discutidos, trazer para a comunidade, porque são assuntos do nosso dia a dia, são assuntos totalmente, na minha concepção, naturais e que devem ser inclusive debatidos dentro da nossa própria casa, né? E respeitados acima de tudo, independente de qualquer um desses que você citou aqui. Vereador, de tudo isso que a gente conversou, desta pauta, a gente formou uma pauta padrão para todos os nossos entrevistados. Obviamente que tem as especificidades, cada um tem algum tema diferenciado. A gente procurou focar na questão do Jean-Pierre. Quando ele falou que dos recicláveis, vamos abordar um pouco mais a questão dos recicláveis. O Leandro do Amendoim, por exemplo, a gente buscou explorar o trabalho que ele realizou ao longo de tantos anos nos semáforos e assim por diante. Desta nossa pauta, o que não constou na pauta e que o senhor gostaria de colocar para a comunidade? Acho que a pauta ficou ótima, algumas perguntinhas perigosas, né? Mas a pauta é isso aí, acho que é importante a comunidade conhecer um pouquinho, né, das pessoas que elas votaram, de quem serão os seus representantes, e aqui quero registrar um parabéns a toda a equipe da TV Câmara, a todos os organizadores, né? Aqui agora vejo 3 e deixar o meu registro, o meu parabéns a vocês. Eu acho importantíssimo isso, as pessoas, e ainda digo mais, até que acho que programas como esse devem continuar existindo, né? Buscando sempre abordar um pouquinho mais de cada um dos vereadores, para que eles contem as passagens das vidas, porque assim, ó, as pessoas se identificam muito com os seus representantes. O voto tem muito disso. Muitas das pessoas, elas votam por se identificar com aquela pessoa. Então, por isso da importância do programa de vocês, né? E às vezes elas votaram, e pode ter certeza que muitas pessoas às vezes vão se identificar mais ouvindo, né, os seus vereadores falar, outras menos, mas é um processo natural. Por isso a importância desse programa, para que a gente possa demonstrar um pouquinho de como é a gente realmente, né? Um pouquinho da nossa história. O que eu queria aqui colocar na pauta de hoje, acima de tudo, é um muito obrigado. Muito obrigado a toda a população lagiana que nos confiou e que nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês mais uma vez. Eu acho que a palavra da ordem não poderia ser diferente. Acho que os assuntos foram bem colocados, as perguntas muito bem colocadas, muito bem elaboradas. E aqui mais uma vez registro o parabéns a vocês. Mas a pauta final é o obrigado às pessoas que nos confiaram esta oportunidade de passar 4 anos representando e buscando sempre o melhor para a nossa cidade. Esse acho que encerra, né, Marcondes, nosso bate-papo muito gostoso, que nos deixa muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente trabalhou para isso, né? Buscamos sempre, dizia sempre para a nossa equipe assim, que era um momento de a gente
pedir para a população comparar o trabalho que a gente realizou. E uma frase que me lembra e mexe muito comigo, e da minha parte gostaria de aqui fazer um outro agradecimento sobre a nossa equipe de trabalho, as pessoas que estiveram ao nosso lado juntos e de mãos dadas nessa caminhada, que foi uma frase que eu dizia assim: esse é o momento onde as pessoas, deixem as pessoas escolherem. Eu não quero que vocês peçam o voto diretamente, peço para as pessoas comparar o trabalho que cada um realizou e que realiza. E aí sim tomar a decisão. E hoje insisto aqui em dizer, continuem acompanhando o nosso trabalho e o trabalho do seu vereador, do seu prefeito, né, que você votou. Não pode ser diferente. Não deixe passar 4 anos sem acompanhar, sem visitar, porque a nossa obrigação é estar aqui trabalhando. E a obrigação de cada um de vocês é acompanhar e fazer as cobranças sempre que preciso. Digo aqui de coração aberto que, independente de onde a gente estiver, vai estar sempre de porta aberta, recebendo as pessoas como fizemos nos últimos anos. Muito obrigado, Marcondes, e estamos à disposição de vocês, de toda essa equipe maravilhosa e da população acima de tudo. Obrigado por ter vindo. Mais uma vez, parabéns por sua eleição e que os próximos 4 anos sejam de muito sucesso na Câmara de Vereadores ou em algum outro setor do serviço público. Muito obrigado, Marcondes. Um forte abraço. Estamos à disposição e que Deus nos abençoe. Com Jean-Pierre Ezequiel, a gente encerra a nossa série de entrevistas com os nossos 16 vereadores, novos vereadores, eleitos no dia 15 de novembro de 2020. Obrigado pela sua atenção. Quando você quiser conferir qualquer uma das entrevistas, todas elas estão no nosso canal de YouTube e no nosso canal de Facebook. Um abraço e até a próxima.